E este ano, por razões que são óbvias, que decorrem, digamos, deste agravamento da situação internacional em termos de ameaças de guerra e, digamos, de uma generalização de conflitos militares, pareceu-nos interessante voltar a pegar na paz. Digo voltar a pegar porque a paz tinha sido montada primeiro em Évora, em que o Vítor Santos fazia também o Trigeu na altura, e creio que num Festival da Paz que creio que era organizado pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação, e era uma coisa no Algarve, pronto, eles fizeram isso num momento super rápido até de produção, foi quase aquilo montar o espetáculo em 20 dias, para o apresentar lá, e nós partimos disso, tendo em conta que correspondia a estes pressupostos, digamos, de maior envolvência de contribuições, haver uma adequação, não vou ter medo da palavra, política, e relativamente, digamos, a este anseio pela paz, que é uma coisa que nos devia tocar a todos, não é? E também fazendo de alguma forma citações de homenagem integrados no espetáculo àquilo que tinha sido a contribuição cenográfica do João Vieira, que tinha feito o projeto de cenografia para o espetáculo de Évora e que era um nosso amigo e nosso colaborador, não é? Pronto, e poder perceber em que medida as coisas podiam ser incorporadas. Claro que estas coisas, em termos da montagem dos espetáculos, depois têm dinâmica própria, não é? E aquilo que são muitas vezes pontos de partida, depois com a evolução da montagem do espetáculo, acabam por chegar a outros caminhos e a outras soluções. Mas, de qualquer maneira, foi isto. O resultado, falando agora disso, o resultado, de alguma forma, superou aquilo que nós estávamos à espera. Nós, quer dizer, acreditávamos que corresse bem, não é? E do ponto de vista do número de público, porque todas as experiências anteriores que tínhamos feito para isso apontavam, mas as reações em termos de acolhimento do espetáculo, em termos do público, foram, eu poderia dizer, extraordinárias, não é? Quer dizer, não só pelas reações durante o espetáculo, ou seja, pelos aplausos, essas coisas todas, mas também, sobretudo, pelos comentários que fizeram a posteriori, e isso de alguma forma, é animador. Quanto ao espetáculo propriamente dito, caminhando por ordem, digamos, dos desenhos que aqui estão, isto começou assim. Nós queríamos, o ponto de partida era um dispositivo cênico que citasse as proporções e as soluções espaciais do teatro grego institucionalizado, porque, digamos, os teatros em pedra são até posteriores à escrita deste texto, que é século V, ok, mas é 421 a.C. e nenhum dos grandes homens de teatro gregos, quer os da tragédia, quer o Aristófanes na comédia, nenhum deles teve a possibilidade de ver as suas peças feitas naquele teatro que nós conhecemos ainda hoje e que foi alterado significativamente no período romano. Porque havia de facto o aproveitamento da encosta, não é, da colina para fazer uma espécie de anfiteatro, não é? Havia bancadas em madeira montadas, que, segundo as notícias que chegam, ruíram por 2 vezes, não é? Até que decidiram fazer, e não é normal, quer dizer, porque decidiram fazer, pronto, em pedra. Havia um projeto do Péricles enorme, que não é, que só foi concretizado muito mais tarde. Gregos como os portugueses. Cá estamos sempre. Bom, e então, esse ponto de partida, que era citar as proporções e a tipologia do teatro da Scena grega, não é? Nós queríamos não propriamente fazer uma coisa de reconstituição arqueológica, porque não achávamos isso absolutamente desinteressante, mas que a partir dessa estrutura base, dessa infraestrutura, pudesse acolher sinais que remetessem para a presença da guerra. Não é? E daí termos pensado que o frontão
do cenário pudesse ser como um bunker, de alguma forma, blindado, que tivesse marcas, que são marcas terríveis, não é, da presença da guerra, portanto, as explosões, os buracos de obus, e portanto haver aqui sim uma viagem até intemporal, porque se os instrumentos de guerra se mudaram, digamos, o resultado do ponto de vista da relação dos humanos com isso é igual, não é? E de facto, os historiadores chamam a atenção para que a Guerra do Peloponeso foi como uma Primeira Guerra Mundial, ou seja, o mundo que existia na altura está todo envolvido nessa situação, não é? E é uma guerra claramente do ponto de vista da definição política, não é, de político-militar, é uma guerra de expansão, de conquista, de rapina. Portanto, podíamos dizer que é um imperialismo, quer de Esparta, quer de Atenas, que está em conflito. Os interesses são interesses de hegemonia, de hegemónicos, não é? Como aliás depois se veio a verificar, não é? E há aquele poema magnífico do Brecht que dizia: quando a última guerra acabou, houve vencedores e vencidos, entre os vencidos o povo baixo passava fome, entre os vencedores o povo baixo passava fome também. Quer dizer, e é um pouco isso que aconteceu, não é? Bom, depois, do ponto de vista prático, o que havia era também uma tentativa inicial de definição desses sinais de guerra, partindo sempre de uma ideia de que a infraestrutura do cenário correspondesse a essa ideia de bunker metálico. Okay. Um primeiro ponto de partida foi pensar a ponto de comando de um contra-torpedeiro ou de um porta-aviões, não é? Em que essas componentes metálicas estivessem todas, não é? E que depois a própria arena fosse como uma plataforma, também uma plataforma de aterragem, como daquelas dos porta-aviões, de aterragem dos aviões ou aterragem dos helicópteros, o que fosse, não é? Havia depois também um ponto que era sim ou não haver grafites, não é? Com palavras de ordem, etc., mas depois consideramos que isso não era muito interessante, não é? E havia ainda agora perdi-me. Havia depois uma necessidade funcional que era resolver uma questão que está no texto, Fernando. A marcação, que um ponto inicial era coincidente entre aquilo que era a Casa do Trigeu, não é? No fundo há dois espaços, não é? A Casa do Trigeu e o Espaço do Olimpo, não é? Que pudesse ser coincidente com a saída da paz. Isso caminhou depois por outras coisas, mas bom. E esse desenho que tu tens aí inicial, isso foi feito em que ponto do processo? Isto é dos primeiros. Mas fizeste o desenho, depois trouxeste para falar com eles? Como é que vocês costumam fazer? Fazes em discussão? Isto até foi antes do início do começo dos ensaios, não é? Ok. Depois, é engraçado, tu já tens aqui questões de proporção e de medidas. Sim, porque era muito marcado também pelo próprio espaço que ia acolher isto, percebes? Não só as medidas que correspondiam de alguma forma às medidas da tal Scania grega, não é? Sim. Como inclusive havia, como tu viste, aquilo era abraçado pela arquitetura do edifício e portanto havia relações de proporção que era preciso ter em conta, não é? À partida, desde logo, não é? Okay. Mas, por exemplo, é interessante que estás a perguntar isso, porque uma das coisas que inicialmente se pensou foi haver a presença de periatos que marcassem os espaços, e depois isto foi abandonado, não é? Okay. Bom, neste segundo desenho, alguns elementos que eram necessários, pronto, sim ou não, a presença por exemplo, dos animais que são referidos para serem imolados no sacrifício à paz. Este implicava um registro já dessa solução de saída. E voltando a citar aquilo que tinha sido o dispositivo em Évora, era a possibilidade, digamos, da parte central ter as pedras que faziam a prisão da paz, e depois por um chariot, exatamente o processo que os gregos utilizavam, rebentava com o muro e fazia o aparecimento. Isso depois evoluiu para outras coisas.
E este desenho marca, pronto, depois já a primeira noção do portão, isto começa a ser ditado por ensaios para a precisão final, não é? E registro de alguns adereços, por exemplo, nas cidades, se eram simbolizadas por pequenas maquetes de arquitetura, ou se eram integradas depois, como vai acontecer, os elementos, não é, associados a cada região. E depois o altar dos sacrifícios e o almofariz da guerra, portanto, já aqui estão desenhados. E o escaravelho tu também já o tinhas naquela... Exatamente, e, inclusive, porque isso era uma tendo em conta que o espetáculo ia acontecer ao ar livre, não é? A possibilidade de o poder jogar em altura tal e qual que nós faziam, não é? A incorporação das técnicas da navegação da corda e roldana, não é? Que eles utilizavam isto sobretudo para o aparecimento do Deus Ex Machina, não é? Que vem no final resolver o conflito entre os homens. Aqui não é necessariamente isso, mas é ao contrário, são humanos que vão às alturas dos deuses. Pronto, e os sinais da guerra, pronto, com a coisa blindada. No ponto 3, caminho a meio que acontece de fazer muitas vezes tentativas de, um pouco como o Picasso fez com a célebre série dos touros, não é? Vai partindo do e vai evoluindo, e depois começa a eliminar, até chegar a uma coisa mais sintetizada. Genial, aliás. Mas a partir de um baixo relevo grego, encarar, por exemplo, que o fundo do Olimpo pudesse ser um pano, não é? E inclusivamente depois, como veio a ser adotado, que a nuvem também pudesse ser um sinal teatral. Isto era a partir a nuvem propriamente dita, a partir de um desenho, de uma pintura de um vaso grego, creio, que aparece o deus Apolo numa nuvem, portanto, e aproveitar a nuvem propriamente dita. Mas isso seria no piso superior? Sim. Okay. Sim. Mas pronto, isto também não fez o seu caminho. Aqui sim há um primeiro registro por razões operacionais, não é, de acesso, se isto era a parte da frente, não é, fazia um T, mas um T era como se fosse um bastidor, não é? Sim. De entradas, inclusivamente de localização de objetos depois que são utilizados, porque o próprio Hermes diz no início, estou aqui a guardar umas coisas que os deuses deixaram, umas afazecas, não sei o quê, não sei quantos, portanto ele é o porteiro lá da casa. Uma primeira a implantação de uma primeira tentativa do cenário no espaço propriamente dito, na relação com o espaço. Havia problemas que não havia solução para eles, como não existia, e não só, e os candeeiros, não é? Portanto, ainda nos passou para a cabeça pôr redes de camuflagem em cima dos candeeiros, mas isso ainda era pior, ainda chateava muito, como cortava mais ainda o campo visual. A possibilidade de exploração da arena como um espaço de terra de ninguém, não é? Naquelas imagens terríveis da Primeira Guerra Mundial, que são a paisagem das trincheiras, não é? Que é uma paisagem lunar cheia de crateras, não é? De florestas ou de bosques que desapareceram pela artilharia e só restam os troncos calcinados. Isso ficou, apesar de tudo, no cenário. Sinais de trincheira, portanto, com os sacos de areia, e uma possibilidade de exploração que fosse como restos da blindagem do bunker, que pudesse criar as frinchas pela qual o dirigeu depois espreita. Mas depois pareceu-nos melhor regressar à ideia inicial, que seria a marca clara de uma explosão, de um obus, e ser através dessa cratera que ele espreitava. A possibilidade ainda de, em cima, isto ter como nas prisões e também nas coisas militares, exceto em tanques, haver uma marcação de arame farpado, mas depois isto também foi abolido.
E pronto, cá está o escaravelho, que isto continua. Já mudou de sítio, ele estava do outro lado. Pois estava. Pois estava, bem observado, de facto. Este é uma coisa este 5 é uma coisa para resolver aspectos operacionais da funcionalidade do cenário. Com a evolução dos ensaios, chegamos à conclusão de que essa coisa do chariot não era tão produtiva como queríamos, e passámos para esta solução de haver uma placa, não é, que fizesse a laje, não é, que fosse levantada em cena pelos elementos do coro, não é, e o esquema, digamos, da elevação do escaravelho através de uma plataforma hidráulica, que nós pensámos inicialmente que, para além da nuvem, poderia ter um pano que cobrisse a tesoura elevatória, mas depois pareceu-nos melhor deixar aquilo só com um sinal, e, quer dizer, porque era gato escondido com o rabo de fora e não era muito adiante. Questão que se colocou, sim ou não, máscaras para o coro, e citando claramente as máscaras do coro grego, mas não o coro da tragédia, o coro da comédia, que são diferentes as máscaras. Mas também, como tudo, a própria evolução da montagem do espetáculo, apontámos porque as figuras do coro, ao nível dos figurinos, e já falaremos disso, pudesse ser a citação clara das figurinhas de terracota dos elementos da comédia, não é? Com os falos, com as barrigas falsas, e depois a máscara acabou por ser uma base de argila, não é? Porque eram figuras em terracota, e remetendo tudo para isso, e portanto abolindo a máscara. A falo para a apreciação final, o escaravelho novamente, e aqui sim ainda uma situação de que depois não valia a pena, porque não era, nem sequer era visível, mas ainda, a ideia inicial de haver a zona da orquestra ser esse, como se fosse um ponto de aterragem em plataformas metálicas, como aliás os americanos fizeram na guerra do Iraque, não é? E que infelizmente agora, tristemente irónico, eles meteram em pleno deserto enormes chapas metálicas que faziam de aeroportos militares improvisados, sim, de alguma forma, não é? Portanto, que foram depois desmontados e estão a servir uma boa parte deles para fazer o muro entre os Estados Unidos e o México. Bom, mas que era a base onde o escaravelho ficava, pudesse ser, digamos, uma dessas plataformas metálicas, mas depois uma hipótese também era que o próprio escaravelho, as patas funcionassem como trem de aterragem. Sim. Mas por razões de segurança acabámos por optar por outra solução, não é? Portanto, isto não dá habitual, apesar de tudo estava a 6 metros de altura. Não é? Pronto, mas isto é como tudo, quer dizer, é preciso experimentar, como é que dizia o Beckett, erra outra vez, erra melhor. Foi o que andou a fazer. Não é? E, bom, aqui o fundo já do edifício que funcionava como claramente um fundo de cenário, ou seja, enquanto eles utilizavam paisagem natural, nós aqui sim utilizávamos o espaço que tínhamos, mas funcionava de facto como um fundo de enquadrador do próprio cenário. Curiosamente, por exemplo, no teatro em Delfos, no Templo de Apolo, o fundo visual, em termos de paisagem, é nem mais nem menos do que Parnaso. Portanto, quando eles falam dos deuses, olha ali, não, mas é mesmo, é um monte de Parnaso que está por trás do teatro. Não é? Bom, e aliás isso depois era citado claramente, porque ele batia à porta deste portão de fundo, está aí alguém e tal, não sei o quê, pronto. Nesse sentido é um bocadinho mais romano, não é? Como se tivesse uma fachada. Mas o portão que depois abria para a apreciação final e de onde saía o grande andor do falo e tudo isso,
tinha também as marcas, digamos, de uma proteção ditada pela guerra e que eram as placas metálicas que não o cobriam todo, não é? Mas que estavam também tratadas plasticamente no sentido de apresentarem marcas de bala, perfurações, calcinadas também, pronto, corroídas. Como é que foi a passagem desses desenhos para o cenário em si? Tu é que cenografas aquilo tudo ou alguém? Não, a construção do cenário foi feita, em termos materiais, foi feita por uma empresa aqui, nas Caldas. Uma boa parte dos adereços, a saber, escravelho, altar, almofariz, foi o Rui Alves que trabalhou connosco. Depois, o tratamento plástico do cenário propriamente dito, porque os outros adereços foi ele, mas do cenário propriamente dito fui eu e ele. Começámos por lançar ácido em cima das chapas, depois óxido de ferro, depois sprays, depois machado e rebarbadora para fazer os buracos. Portanto, trabalho de, como é que se diz, de classe operária. Pronto. Ponto de partida inicial para o couro foi essa, claramente, a citação das figurinhas de terracota, não é? E, portanto, camisolas interiores e ceroulas tingidas, que eles têm assim uma espécie de colotes, não é? A integração das barrigas e dos falos, ainda a possibilidade, estava aqui sim, de não ter propriamente uma máscara colada ao rosto, mas pudesse ser uma coisa móvel, a partir de uma haste, depois que era manipulada, mas não, acabámos por ir para a solução da argila no rosto. E depois a citação aqui claramente a citação de elementos do couro, não só como elementos de anciãos, é o que lá é dito, não é? Mas por outro lado também a sua proximidade e o seu relacionamento com os faunos, e portanto haver peles de animais nas costas e tudo isso. Ainda se falava na hipótese das máscaras, que aqui está apontado, e depois, relativamente aos escravos, mantendo uma relação cromática de aproximação com este tom de barrento, não é, dos elementos do couro, era também aqui citação de elementos de trabalho violento manual, como, por exemplo, mineiros, ou como, por exemplo, aquelas fotografias terríveis do apartheid, de gente que trabalha nas ruas, portanto, camisolas interiores de alças, calções ou calças arregaçadas, botinhos de borracha, e tudo unificado cromaticamente falando, não é? Pronto. Há uma série um outro ponto de partida também para isto foi aquelas fotografias do Sebastião Salgado sobre os garimpeiros das Esmeraldas. Das Esmeraldas, exato. Pronto, há assim trajes mínimos, não é? E a violência do trabalho e o corpo submetido a isso. E esses desenhos dos figurinos tu fizeste antes dos ensaios ou fizeste... Isto foi antes. Foi antes. Claro. Quer dizer, quando se partiu relativamente, digamos, o ponto de partida para os figurinos era um ponto muito firme, porque decorria até da própria aproximação dramatúrgica ao espetáculo. Quer dizer, também aqui não era do nosso interesse fazer uma situação pois é isso, em linha direta, digamos, daquilo que eram os trajes da época. Não queríamos fazer uma reconstituição histórica, queríamos integrar elementos díspares, não é? Mas que pudessem ser unificados desse ponto de vista dramatúrgico, da guerra ser uma tragédia que assola a nossa vida, não é? E que, portanto, vai atravessando séculos, não é? Sim, que é tão antiga quanto atual. E, portanto, tu quando vais para os ensaios com, por exemplo, a Universidade Sénior, que fez o coro, não é? Tu mostraste-lhe os desenhos? No primeiro momento, não. Okay. No primeiro momento, não.
Mas depois sim. Qual é que foi a reação dele? Acho que foi até melhor daquilo que eu estava à espera, não é? Porque eu estava a que houvesse alguma relutância por causa da utilização dos falos, ou por causa de terem que deixar crescer a barba, todos, não é? Sem exceção, depois de terem que pôr argila em cima de... Mas correu tudo muito bem, não é? Queixavam-se dizendo que as mulheres deles é que não gostavam. Mas... Pronto, o trigeu incorporava os mesmos sinais que o couro em termos do traje base, não é? As únicas diferenças era tal e qual como aparece nos vasos gregos, haver um pequeno chapéu de palha. Tínhamos aí um muito bonito e que funcionava muito bem, mas que depois, em termos do jogo dele, começou a ser um elemento complicativo, não é? E portanto fora, e ter uma capa de viajante, não é? Mas que era uma capa cor de vinho, tendo em conta que ele era vinheteiro, pronto, comprado aí nos saldos, era um retalho, e disse, olha, nem é bom, nem é tarde, nem é cedo. Bom, em relação ao Hermes, também, aqui sim, claramente o ponto de partida era a imagem clássica que se conhece do Hermes, não é? As asas, o ser alado e pronto. O Hermes, o contraste é mais dado pelo tipo de interpretação que ele faz do Pois, personagem. mas está sempre... Está sempre com os copos. Ele diz que gosta de umas carnes, uma tacinha de ouro, um vinhito. Aqui foi a reformulação no fundo era manter a mesma relação, mas em termos do figurino ser uma coisa ligeiramente mais com mais tecido. Okay. Mas mantendo a ideia do corpo e da exposição desse corpo, mantendo a ideia das asas, mas não propriamente uma capa e saio, ser uma veste. É um pano único. É. Portanto, referência para a taça. As vendedoras de foices. Aqui foi uma pescadela de olho. Aqui sim, a situação local eram claramente as camponesas que iam à praça vender couves e eles também falam nisso, não é? Para a figura do Hiércules, portanto, o vendedor de oráculos, era a túnica ritual que, por exemplo, aparece em algumas esculturas gregas, por exemplo, o contor de quadrigas não é? Portanto, uma túnica inteira. Por aí, a coroa de louros está referida no texto, não havia muito mais a fazer do que traduzir isso. Depois, a cor do teu figurino? Porque é uma cor que foge um bocadinho ao resto do... Nós pensamos numa coisa que pudesse remeter para qualquer coisa de bispal. Em relação ao traje das deusas, aqui claramente a adoção do cânon de figurinos que era utilizado na Grécia, inclusivamente na maneira de talhar, ou seja, eles não tinham em boa verdade corte. Eram panos inteiros que, em função das proporções, eram presos de uma dada maneira e, portanto, quer as amarraduras, quer os locais Sim, era um clássico. De fixação dos panos, repetia claramente aquilo que era o modelo das mulheres gregas, com os seus diversos formatos, mas isto era intencional, aqui claramente intencional, não é? E nas filhas do Trigeu a mesma coisa. Não é? Para a guerra, ainda passamos por uma ideia que na boda final houvesse uma espécie de um véu, não é? Ainda experimentamos fazer uma complicação, porque são coisas operacionais, não é? Se fica bem, tudo bem, não é? Mas, por exemplo, depois começa a escorregar e depois cai e depois não sei o quê, esquece, não é? Isto era aqui na figura da guerra. O ponto de partida inicial foi alguma citação daquilo que o João tinha feito em Évora,
e poder funcionar como uma couraça, não é? Que em boa verdade estava na figura da refrega, mas que na guerra foi abandonado. Um ponto transitório era de uns elmos de combate em que esta armação pudesse ter cabeças de serpente e pontas de lança, não é? E acabou por também apontamentos para a maquilhagem que ela acabou por incorporar, não é? Acabou por ser uma coisa mais uma figura um pouco caricatural, não é? Da figura da guerra, mas tendo esse tipo de diria aqui claramente clichês do traje militar e das honrarias do traje militar. Portanto, dragonas douradas, capacete com espigão, que era uma coisa que eles também tinham, não é? Sendo que este era mas remetendo também numa coisa que não é propriamente, digamos, a figura do general dos nossos tempos, não é? Que ele poderia ser utilizado camuflados, coisas desse tipo, não? Mas não. Quer dizer, temos uma imagem, por exemplo, imagina o Kaiser na Primeira Guerra Mundial, não é? Os binóculos operacionais de campanha, as medalhas, e depois, pronto, uma grande veste de capital, que não é capital, era Napa, mas pronto, que remetesse a guerra para essa figura que incorporasse os sinais da hierarquia militar e ao mesmo tempo da violência de comando, não é? Mas que fosse algo satirizada de alguma maneira, sim, não é? Então, e como é que se processa? Vocês depois reúnem-se, mostras os desenhos a quem? Assim, numa primeira fase. Neste trabalho concreto foi... isto partiu, como eu te dizia, de um ponto de vista dramatúrgico já muito fortemente pré-estabelecido, não é? O que não quer dizer nada, porque, como tu sabes tão bem como eu, muitas vezes a gente parte convencidos que temos uma solução magnífica nas mãos e depois ela não funciona por lado nenhum, não é? E temos que abandonar. Mas é preciso ter a lucidez de reconhecer que isto não dá, não é? Mas, portanto, quando os ensaios começaram, o ponto de partida, quer para os figurinos, quer para a solução cenográfica, já estava muito fortemente delineado. Quer dizer, havia percepções... Estás falando com o Fernando sobre isso, à medida que... Não, mas é isso que eu te queria dizer. Portanto, o ponto inicial foi reunião entre o Fernando, eu e a Isabel, porque a Isabel tinha estado na adaptação da tradução, que tinha alguns problemas. Como é que eu ia dizer isto? Exemplos concretos, por exemplo, havia coisas que não podiam ser assim. Por exemplo, hoje, 2500 anos depois, as referências àquela sociedade concreta eram de tal maneira utilizadas que se perdeu um pouco o sentido daquelas alusões, não é? E daqueles ataques, ou seja, provavelmente para o público de Atenas isso faria todo sentido, e isso inclusivamente seria um fator de divertimento, não é? Mas historicamente perdeu-se, quer dizer, e não acrescentam rigorosamente nada àquilo que é o veio central do espetáculo, e portanto essas coisas foram eliminadas, não é? E como eu te dizia, portanto, o trabalho inicial foi com a Isabel, que tinha tido esse papel importante na aproximação dramatúrgica e, digamos, no estabelecimento de uma versão, com o Fernando, que ensinava o espetáculo, claro, e que tinha o seu ponto de vista. É curioso, porque eu acho que tu és muito da palavra, não é? E, portanto, dá-me a sensação que há coisas que nem todos os cenógrafos fazem isso, não é? Olhar para a tradução, olhar para a adaptação, ver como é que as palavras mudam o sentido das coisas e depois têm consequências naquilo que tu desenhaste. Foi isso que aconteceu?
Mas eu acho que... nessas conversas. É porque isso não acontece sempre, isso é que eu estou a dizer. Mas sabes que eu acho que isso eu diria quase que é indispensável, não é? Porque senão fazem coisas que são aproximações um bocado impressionistas. Sim. Na base do eu acho que, mas eu Sim. acho que se não for sustentado é curto, não é? Sim. Não, é curioso porque o espetáculo, tu estás sempre a sustentá-lo na história do teatro, na adaptação do texto, na palavra, na ação daquilo que eles vão fazer. É muito interessante. E portanto, vocês reúnem e tu mostras os desenhos. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa, ainda em relação à palavra. Uma coisa que de vez em quando falava aos meus alunos era na importância de poder dominar os signos que são utilizados no espetáculo. Sim. Da maneira se eles são produtivos ou não, se eles são lidos claramente ou não. Porque pode estar a dizer coisas completamente ao contrário. E muitas vezes essa lucidez de utilizar, digamos, aquilo que o texto contém como pontos de apoio para a construção de uma solução, ou para o chegar ou caminhar para uma solução, não significa, isto creio que é muito importante, ter uma apropriação literal daquilo que é dito. E o exemplo que eu costumava dar, que eu acho muito eloquente, é um escrito do Brecht a partir da obra do seu cenógrafo. Casper Neer. E o Neer, que ele falava do exemplo concreto de uma montagem do Macbeth. E o Macbeth, quando recebe o rei e a comitiva produz rasgados elogios sobre o castelo do Macbeth. Coisa tão harmoniosa, onde a andorinha vem fazer o ninho e tal, e não sei o que. Eu pressuporia, não é, uma coisa que traduzisse aquelas frases e aqueles entendimentos sobre o castelo. O Neer o que faz um cenário completamente escalavrado, não é? Escalavrado, uma coisa quase em ruínas. E, portanto, transforma as frases da comitiva em meras amabilidades em relação ao seu anfitrião. Mas, ao mesmo tempo, o sinal, e esse é o mais importante, que é dado é os Macbeth, ele e a mulher, são nobres, empobrecidos, devorados pela ambição. E é isso que está na base depois de tudo o que vão fazer a seguir. E é o cenário que, de alguma forma, faz a aproximação a isso. Sim. E eu acho isto particularmente interessante. Não é? Olha, eu queria-te só perguntar, em relação aos desenhos, de que maneira é que eles se relacionam? Porque há coisas que eu vejo que há elementos que vão evoluindo, outros que voltam para trás, e portanto queria que tu me desses um exemplo de um desenho que tenha sido discutido com outras pessoas, que tu tenhas tido que refazer. A guerra, claramente. Esse foi até chegar à solução final. Esse sim decorreu muito dos ensaios, decorreu também muito do ponto de vista da atriz. É importante isto, é? Mas aqui claramente o ponto de partida que é este, e caminhou-se para este, que não tem, que está particularmente distanciado, não é? Esse é talvez o mais... E o que é que a Isabel te disse? Porque havia coisas da própria funcionalidade, não é? Que acabavam por não ser práticas, e a pior das coisas que pode haver é um figurino que seja um espartilho, não é? Ao funcionamento do ator. E depois foi uma busca, uma procura, não é? Se estávamos de acordo de que, por exemplo, a ideia do capacete era importante, mas entre o capacete que citava os gregos e um capacete que acaba por ser uma coisa prussiana, não é? Entre uma coisa e outra há uma enormíssima distância. Portanto, isto foi um acerto progressivo. Ao longo dos ensaios. Foi os ensaios que foram ditados, mas isto, claro, enquanto outros não. Por exemplo, o figurino das deusas estava assim, foi para ser assim e assim foi, não é?